Entregue pelas mãos do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional em fevereiro, a proposta do governo de reforma da Previdência passou pela sua prova final na noite desta terça-feira, 22, ao ter seu texto base aprovado por 60 votos a 19. Agora, falta apenas analisar dois destaques para que a votação seja concluída, etapa que os senadores agendaram para amanhã desta quarta-feira, às 9 horas. O Parlamento brasileiro aprova a maior reforma da Previdência da história, disse o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, antes de anunciar o resultado da votação principal, em discurso que também registrou a presença em plenário do ministro da Economia, Paulo Guedes. Projetada inicialmente para reduzir em R$ 1 trilhão em 10 anos os gastos públicos com aposentadorias e benefícios, nas previsões anunciadas em fevereiro por Guedes, a versão aprovada na noite de ontem deve gerar uma economia mais modesta, próxima de R$ 800 bilhões para o mesmo período. O crescimento desenfreado dos gastos públicos é apontado por muitos especialistas como o maior risco atual para a saúde econômica do país, que também amarga um contingente de mais de 12 milhões de desempregados e do aumento da pobreza extrema. Como o texto muda a Constituição, a reforma não precisará da sanção do presidente para entrar em vigor. Passa a valer assim que, depois de aprovados os destaques, for promulgada pelo Congresso, com a assinatura de Alcolumbre. Dos 800 bilhões de reais de economia, cerca de 630 bilhões de reais vem da criação dessa idade mínima, diz o especialista em contas públicas José Márcio Camargo, professor do Departamento de Economia da PUC-Rio e economista-chefe da Genial Investimentos. Outro ponto importante, na visão dos economistas, é que a aprovação sinaliza um futuro menos caótico para as contas públicas brasileiras, reforçando sinais positivos como a criação de vagas formais pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, que vem aumentando nos indicadores econômicos, e os juros que seguem baixos, sem pressão de inflação no horizonte. Pela regra atual, podem aposentar-se os segurados do INSS que comprovarem um tempo mínimo de contribuição, fixado em 35 anos para o homem e em 30 anos para a mulher, independentemente da idade. O Brasil não tem uma idade mínima para se aposentar, na média as pessoas se aposentam precocemente, aos 55 anos de idade. O cara trabalha 35 anos, se aposenta com 55 anos e vive mais 30 anos como aposentado, diz Camargo, que explica que a idade mínima de aposentadoria não existe apenas em poucos países, como Equador, Iraque, Síria, Argélia e Egito. Quem se aposentava cedo? Quem tem nível superior, pouco risco de perder emprego e que ganha mais e que, se perder emprego, se recoloca mais rápido. É uma medida importante no aspecto da justiça social, diz o economista Paulo Tavner, especialista em previdência social, doutor em ciência política e pesquisador da FIP-USP. Outra mudança muito relevante dessa reforma, na avaliação de Tavner, é a que estabelece idade mínima para aposentadorias também dos servidores públicos, especialmente os que ingressaram antes de 2003, e que atualmente têm regras mais privilegiadas e benefícios mais generosos para a aposentadoria integral. Pelo texto aprovado nesta terça-feira, o benefício mínimo de aposentadoria para servidores públicos será de 60% com 20 anos de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres, subindo 2 pontos percentuais para cada ano a mais de contribuição. A regra, porém, valerá apenas para quem ingressou após 2003. Para aqueles que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, a integralidade da aposentadoria, valor do último salário, será mantida para quem se aposentar aos 65 anos, homens, ou 62, mulheres. Principal bandeira econômica dos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, a reforma da Previdência era prometida há anos como um fator que impulsionaria o ânimo e a confiança dos investidores da economia, afastando o risco de uma crise fiscal no Brasil e ajudando a tão esperada retomada da economia, que amarga crescimentos pífios desde que saiu da recessão. Será que agora vai? Para Camargo,
a reforma da Previdência será essencial para reforçar indicadores da economia que já favorecem uma reação, como manter em baixa os juros, por exemplo, que estão atualmente no menor nível da história. A perspectiva de contas públicas mais saudáveis para o Brasil, diz Camargo, animará o investidor a retomar investimentos e a voltar a produzir sem gerar pressão inflacionária. Isto porque muitas empresas, com atividade baixa desde a recessão, podem aumentar a produção sem precisar aumentar a capacidade investindo em novas fábricas ou máquinas, por exemplo. O economista acredita que, com juros baixos e sem inflação, a economia pode chegar a crescer a um ritmo de 3% a 4% já a partir do ano que vem, salvo algum imprevisto como uma hecatombe internacional. Relatório divulgado em setembro pela Instituição Fiscal Independente, IFI, órgão ligado ao Senado, apontava a reforma da Previdência como apenas o primeiro passo para melhorar a dinâmica das despesas públicas. Apesar de a reforma não resolver o problema do equilíbrio das contas públicas, a proposta conterá o crescimento das despesas previdenciárias, revertendo a atual trajetória explosiva dos déficits, afirma o relatório. O governo ganhará tempo para aprovar outras medidas para garantir a consolidação fiscal, bem como avançar na agenda de melhora do ambiente de negócios do país, reformas microeconômicas, de modo a recuperar a capacidade de crescimento da economia, diz o IFI. De acordo com a entidade, as despesas previdenciárias cresceram bem mais que os investimentos públicos nos últimos 12 anos, indicando que pagamentos de aposentadorias e pensões tenderão a pressionar cada vez mais o orçamento público em caso de não aprovação da reforma previdenciária. Desde 2014 o investimento público, motor importante para reacender a economia, foi reduzido à metade. Depois da Previdência, a avaliação de Tafner e Camargo é a de que o governo precisa dedicar-se a outros temas sem perder o ritmo de votações, mudanças no Pacto Federativo, regra de ouro, simplificação para empresas e reforma bancária. A taxa básica da economia está no menor nível da história, mas os juros bancários continuam altos para o consumidor e as empresas, entre outras. Embora o governo Bolsonaro venha enfrentando uma série de crises internas como a ruptura com os próprios aliados do PSL e o vai-vem de declarações em torno da indicação do filho, Eduardo Bolsonaro, para o cargo de embaixador no ZEU, a expectativa de Tafner é de que tal agenda continue a avançar em um movimento que ele considera inédito historicamente, com um pouco apoio do executivo e protagonismo do legislativo, sob a batuta de Rodrigo Maia. Eu tenho uma visão otimista. Eu acho que é como a música, apesar de você do governo Bolsonaro, o Congresso Nacional está tendo uma postura muito responsável de definir a agenda do país, o Congresso está tomando a frente. E sempre foi um poder que não tinha nenhuma responsabilidade, antigamente seria o contrário, o Executivo querendo aprovar a reforma e o Legislativo dizendo que não, compara, acrescentando que o resultado da reforma poderia ter sido ainda mais satisfatório se o presidente Bolsonaro tivesse abraçado a causa, a exemplo do que ocorreu no governo Temer, em especial no trabalho de campanha pró-reforma do então ministro Henrique Meirelles. Eu acho que esse é um papel fundamental do Maia, ele tem uma agenda que ele quer levar adiante, apesar do governo, a despeito do governo, independente do governo. A mesma coisa que vejo no Senado, que também tem uma agenda de modernização do Brasil, diz o economista. Em votações no painel eletrônico, os senadores rejeitaram 2 destaques apresentados por partidos da oposição para modificar o texto da reforma, segundo informações da agência Senado. Outros 2 não foram votados. Por 57 votos a 20, o plenário rejeitou o destaque apresentado pelo senador Weverton, PDTMA, que retiraria da reforma a revogação de regimes de transição que ainda existem frutos de reformas de governos anteriores. Já o destaque do senador Telmário Mota, PROS RR, foi rejeitado por 57 votos a 19. A intenção era beneficiar trabalhadores na comprovação de tempo de serviço com insalubridade.